E assim, você tem batido muito na tecla sobre o Zema ser o melhor candidato. Há muita crítica ao Zema, principalmente a galera do funcionalismo público, porque teve a sensação de que foi meio que largada as traças pelo Zema. Qual que você acha que foi os pontos negativos, positivos? É verdade que o Zema largou de lado o funcionalismo público, os concursados, no caso? Qual que é a sua visão? Cara, a minha visão é que não, né? Assim, é lógico que eu entendo a briga por recomposição salarial, é lógico que eu entendo a briga para acompanhar a questão da inflação, isso é fato. Mas a gente tem que entender o seguinte: a gente está diante de um governo, o primeiro governo que bateu de frente com a dívida do Estado. É uma dívida que tinha mais de 40 anos e que o governador não aumentou nenhum real dessa dívida. Então, a pessoa fala, não, mas a dívida com o Zema cresceu não sei quantos por cento. Ele não cresceu nenhum real da dívida. O que a dívida você faz crescer? Se você ficar devendo um cartão de crédito, o que acontece? Os juros Vai sobem. aumentar. Então, se você tem 40 anos de uma dívida que ninguém discute, eu jogo para você, depois você joga para ele e joga de novo para mim, quando eu pegar essa dívida que era X, vai estar 10x, né? Então, não houve dentro do governo Zema qualquer gasto no sentido de aumentar essa dívida. E você controlar um Estado que tem aí uma receita líquida de 115 bilhões, mas um passivo muito maior, cara, é difícil. Então, entendo, né, e super respeito a briga do funcionalismo, né, da segurança pública, da educação e tudo mais, mas se você for olhar em paralelo, muitas brigas em relação à questão salarial também foi aplicada por esse governo, né? Antes você não tinha, por exemplo, policial recebendo o vale alimentação. Pode ser que para a questão de um coronel não faça diferença, mas um soldado que está começando agora, um cabo, isso vai trazer uma mudança na vida dele. Né, você tem a questão do fardamento, você teve na parte da educação investimento, maior investimento da história na educação em Minas Gerais. Você teve no governo Zema. E a gente pega exemplo dentro da nossa casa aqui. Se você pegar o Pedro Alcântara e perguntar à diretora, pergunta qual foi a última vez que ela recebeu recurso do governo do estado para fazer qualquer melhoria no governo. Então, e aí você vê hoje, você passa em frente a qualquer escola, você tem uma placa do governo fazendo alguma coisa. Então foi um dinheiro que voltou para o povo. Agora, claro, não existe governo perfeito. Se fosse um governo que tivesse mais prazo, eu acredito que essa situação se reverteria. Mas, né, a gente está dentro de um cenário aí que é 4 anos e já está acabando aí o segundo mandato, né? E você acha que o Novo consegue lançar alguém novamente como governador? Ou tem outro partido que você tem visto que está muito forte no estado de Minas? Eu penso que o trabalho tem que continuar, né? E hoje a gente tem o governador, o professor Matheus, que é sequência do governo Zema, que é outro agente extremamente técnico, né? O trabalho do Matheus sempre foi, do primeiro momento que ele estava como vereador, no momento que ele assumiu a Secretaria-Geral e se posicionou como vice-governador, é de literalmente continuar todo o trabalho que foi feito pelo governador Romeu Zema. E aí eu reitero novamente a questão dos resultados, em qualquer cenário, seja no controle de gastos, seja na aplicação de recursos, seja na estruturação de políticas públicas, enfim, do que você estiver imaginando de resultado para chegar na ponta, o governador hoje, professor Matheus, está extremamente situado, né, nessa continuidade com o governador Romeu Zema. Por isso que eu acho, literalmente, que o governador professor Matheus tem que ser o nosso próximo governador, para continuar esse trabalho que precisa, que não adianta. É impossível você matar a fome lendo cardápio. Não adianta você colocar um médico para construir uma casa que ele não vai saber. Então, uma coisa é discurso, a outra coisa é prática. E na hora que você pega os números, você pega o resultado, que você pensa como você consegue estruturar aquilo com o que você tem na mão, aí você vai entender o que eu tô falando, entendeu, meu velho? Entendo. E Diogo, mas assim, o que você acha que falta para Minas Gerais ir para o próximo nível, em questão até de economia, em questão de geração de emprego, questão de coisas básicas como saúde, educação, saneamento básico, segurança pública? Porque, assim, parece tudo muito distante. Mesmo no governo do Romeu Zema, outros governos, então, nem se fala, o resto do Brasil também. Mas tudo isso que eu falei parece muito distante, desconexo da realidade, em questão de ser alcançado. O que falta em Minas Gerais, na sua opinião? O que você vê, assim, que, cara, se focar nisso aqui, vai ter um melhor resultado? Sinceramente, fazer um presidente nosso. Porque é muito difícil você trabalhar com um governo que é diferente. A dívida hoje que a gente está discutindo, que o governador não aumentou nenhum real, está do tamanho que está hoje por falta de vontade e de viabilidade de negociação com o governo federal.
E tem uma realidade, quando você fala de governo federal, você está falando de um agente que controla a maioria dos impostos, que controla a maioria dos recursos. Hoje, pensa numa fatia de pizza. 9 fatias, pode pensar numa fatia de 12 pedaços, na maior zona. 9 pedaços dessa fatia de pizza hoje é gasto com previdência. Você tem ali 2 fatias que são gastas com a União, e dessas 12 fatias você só tem uma, que é o gasto que volta em recurso, em política pública para o cidadão. E além disso, você tem uma realidade onde você respeita o Pacto Federativo. Então, muitas vezes, o fato de você ser Estado não significa dizer que você vai ter qualquer interferência no município. Se o prefeito não quiser, não vai. Vou lhe dar um exemplo. A gente lançou lá na SEDESE Leite para a Primeira Infância, que é um programa que concede ali até 3 litros de leite por criança, tem alguns requisitos, e abriu o edital na região metropolitana. Ribeirão das Neves não participou. Eu não posso chegar para Ribeirão das Neves e falar assim, ó, participa aí do programa. Não participou. Santa Luzia está entregando leite para criança carente. Mas parece que a gente não precisa. Eu queria poder chegar e falar com o prefeito, olha, participa. Mas parece que as coisas, quando não é do mesmo grupo, as coisas não andam. Então, essa questão do Pacto Federativo tem que ser respeitada, entendeu? É esse cenário. Então, se a gente consegue rever essa forma do Pacto Federativo, se a gente consegue fazer uma reforma do governo federal, a gente começa a ter governos que param de ser pontes. E aí, meu irmão, vai passar se um lado quiser e o outro quiser. Você entendeu? Esse é o cenário. Aí a gente vai ter política mais eficiente. Entendo. Quer mandar sua pergunta, Lucas? Tenho pergunta para mandar. Ô Diogo, minha pergunta é o seguinte. Você acha que o governo do Lula, ele ainda representa o trabalhador brasileiro? Ou isso hoje virou história para inglês ver? Cara, se você for parar para ver, hoje no Brasil, quem está dando os maiores índices de geração de emprego e renda são governos da direita. A reforma trabalhista de 2017, depois com a saída da Dilma, começou a dar um fôlego, ainda não é suficiente, começou a dar um fôlego para quem empreende o nosso país. Eu, particularmente, te dou um depoimento, eu tive 206 funcionários, tudo registrado. Então, todos os livros, todas as informações lá. O que me desanimou a continuar, na época, trabalhando com carteira assinada, no segmento que eu atuava de construção civil, era a Justiça do Trabalho. Então, hoje, você tinha uma realidade de um Brasil que tinha mais justiça de trabalho do que todos os processos judiciais no mundo, de todos os objetos. Então, como é que você fala de um Brasil que é empreendedor? Vamos colocar um exemplo recente. O caso da IP. Eu fui estagiário da IP. Minha mãe brinca, beijo mãe, que foi o melhor estágio que eu tive na minha vida. Porque realmente eu no final ganhava uma cesta de produtos, sabe? E era tão grande que eu dividia com a casa da minha avó. Aí você vê um cenário da IP, não estou entrando no mérito de briga de direita e esquerda, se o cara doou para o Bolsonaro ou não. Mas o fato de você ver um governo permitir com que fotos da fiscalização na empresa sejam divulgadas, eu te pergunto, para que isso? Em Minas Gerais, eu não sei se vocês acompanharam uma empresa de charcutaria dos funcionários e os patrões comemorando, porque conseguiram uma licença para poder operar no estado. E ali você vê a diferença de comportamento. Enquanto a gente está aqui falando para o mundo, gente, venha para Minas, a gente está empreendendo, a gente hoje tem espaço para vocês. A Invest Minas pegou Minas Gerais, transformou num cardápio, onde você quer, de que forma você quer trabalhar, se o seu município quer aumentar o VAF, vamos trazer a Ambev, se o seu município quer aumentar a geração de emprego, vamos trazer a Bauducco. Enfim, um estado que está se preocupando em fazer TTS diferenciado, e aí você pega um governo que não está oferecendo nada. Qual foi a grande notícia de geração de emprego e renda que existe no governo hoje do Lula? Se você for ver, não, na Bahia. Beleza, maravilha, trouxe o BID e trouxe quantos mil chineses. Então, é esse cenário que eu falo. A gente está protegendo a nossa indústria, a gente está protegendo os nossos empresários. Vocês aqui hoje, com a questão do podcast, estão representados, tem um sistema tributário que condiga com a realidade de vocês. Então, tudo isso tem que ser pensado. E a gente consegue ver isso hoje no governo de Minas. O resultado está aí. É a maior geração de emprego da história, mais de 1 milhão de carteiras assinadas, mais de 500 bilhões de atração de investimentos. Eu nunca vi isso em governo nenhum. Demonstrando que é resultado. Então, a gente sabe como se faz, e eu acho que está na hora da gente aplicar isso para o Brasil, minha opinião. Ô Diogo, eu queria saber, se aprofundar esse caso da IP, o que você acha que ocorreu de fato? Porque a gente vê muito burburinho e tal, mas assim, você acha que então a IP sofreu uma espécie de censura política pelo governo federal?
Cara, eu nem vou entrar nesse mérito, sabe, Manuel? Se quiser entrar, vai ser bom. Bate 1 milhão de views. Bate 1 milhão. Apela na Não é foto. nada, não. Cara, a questão é o seguinte, assim, é porque a gente tem que entender, eu acho que a vigilância sanitária, a Anvisa, fez o papel dela. A gente não pode descartar um papel de uma agência que tem a função de regular e fiscalizar ali quem trabalha com esses tipos de produtos. Você tem produtos ali que são sensíveis, você tem trietonolamina, você tem glicerina, que são produtos que fazem bomba, né? Então você tem que ter uma fiscalização constante. E eles têm, né, um trabalho que vai ali da Polícia Federal, do Exército e por aí vai. Então a fiscalização tem que acontecer, isso é fato. E eu não tiro o mérito do que aconteceu, eu só repudio a forma como isso foi publicizado.